Que delícia! Que delícia! Vencedores e perdedores! Que saudade que eu tava de gravar esse negócio. Olá, olá, pessoas! Como vocês estão? Boa quarta-feira. O Vencedores e Perdedores normalmente na terça-feira, mas ontem eu estava em Seattle, em Atlanta, passando por cima de Kansas City, voando, que por outras cidades eu passei. Jacksonville também por cima com o aviãozinho. Mas cheguei hoje em casa e nada de folga. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar! O Tom tomou um susto. Vamos mostrar o Tom também, que tá feliz que eu voltei. E vou estar feliz que tem vídeo. Pra ganhar ração, né, Tom? O Tom é um vencedor com a minha volta. Vamos lá. Minha homenagem a Alexander Hamilton aqui. Escrever e trabalhar como se não houvesse amanhã. Vencedores e perdedores, aquele quadro que revê a semana da NFL. Lembrando que esse quadro é um oferecimento de esporteamerica.com.br, onde você encontra os melhores produtos oficiais e licenciados da NFL, como este moletom, tá? Com o logo da NFL, bonitão, esporteamerica.com.br. E que eu ia falar? Ah, sim, tem moletom dos times também, tá fazendo friozinho aqui no sul e sudeste do país, aproveite. Vamos lá, sem mais enrolações. Perdedores, vamos começar com o Joe Burrow. Vocês se lembram ano passado que eu falei algumas vezes, e para começo de conversa, eu amo o Joe Burrow, é um grande quarterback, tá? Não é que acabou, que foi uma farsa no passado, alguém vai entender assim, então é sempre bom eu fazer essa observação. Mas não foi um bom domingo. O Joe Burrow, em alguns momentos, ele acha que ele tem uma mobilidade que ele não tem e ele força alguns passos que ele não precisa forçar. Das 4 interceptações, pelo que eu vi no tape, pelo menos 3 foram culpa dele. A primeira, por exemplo, ele força uma bola em marcação em zona que ele não pode forçar. Tá? Na primeira metade do ano passado, vocês devem se recordar, eu bati bastante nesse ponto de que o Joe Burrow estava sendo muito interceptado. E aí não adianta vir para falar para mim, mas é assim que ele ganha jogos. Mas é assim que ele pode perder jogos muito importantes. Não é assim que a banda toca. O quarterback tem que cuidar da bola. Tem que tomar riscos calculados. Ele não tomou esses riscos calculados no domingo. Mas os Bengals quase venceram. Porque era o Pittsburgh Steelers com um ataque bem raso com o Mitchell Trubisky e com um jogo terrestre que não existiu. Se fosse um time completo, se os Steelers tivessem um ataque tão bom como que a defesa de Pittsburgh jogou, que daqui a pouquinho vai estar nos vencedores, aliás, aí poderia ter sido um outro jogo. Em condições normais de temperatura e pressão, se o Joe Burrow faz isso contra uma equipe top 5, essa equipe ganha de 31-10 do Cincinnati Bengals. Se esse jogo é contra o Buffalo Bills, contra a secundária que os Bills têm, os safeties que os Bills têm, a defesa que os Bills têm, ainda mais contra o Davis White voltar, é 31-10 essa partida. Então o Joe Burrow precisa cuidar da bola. É um perdedor da semana. Outro perdedor da semana, esse aqui, meu irmão, não apaga a análise de que ele é um dos melhores cornerbacks da NFL. Mas o que o Jalen Ramsey foi queimado e tostado pelo Stephon Diggs na quinta-feira passada não está escrito no gibi. Falei no vídeo que eu fiz lá do hotel de Seattle, mas eu tenho os números aqui do NFL Next Gen Stats. Em sua direção foram 7 bolas, 6 recepções ele cedeu, 94 jardas e um touchdown. O Jalen Ramsey cedeu o rating perfeito para o Josh Allen. Perfeito. Não dá, né? Até pelo histórico do Jalen Ramsey de ser um cadeado, de ser um shutdown corner, de eliminar um dos lados do campo que ele está cobrindo, não aconteceu isso. Mérito do Stephon Diggs e do Josh Allen, mas não dá para jogar tão mal como ele jogou. Bill Belichick é um perdedor também, né? Porque apostou no Matt Patricia chamando o ataque, e o ataque dos Patriots, nossa, cara, eu acho que comida americana é mais temperada que esse ataque dos Patriots. Olha que a comida americana, os caras não refogam cebola e alho, é aqueles temperos em pó que você come, fica com dor de estômago e com gases, uma coisa horrível. E o Matt Patricia, basicamente, a linha ofensiva é uma tragédia, ele é responsável pela linha ofensiva, pelo menos de acordo com o site dos Patriots, ele é o coordenador ofensivo, e chamou o quê? 2, 3 play actions? Com esse ataque terrestre sendo mais importante, novamente, vou falar o que eu falei no início da semana. Esse time dos Patriots não tem elenco para buscar resultado. Se os Patriots com 10, 15 pontos atrás no placar, em 7 de 10 vezes eles vão perder o jogo, porque não tem time para buscar. Se o jogo terrestre não funciona desde o início do jogo e se o jogo não estiver apertado, não tem como. Se o jogo terrestre funcionar, os Patriots controlarem o cronômetro, não houver turnovers, aí a comissão técnica com o Bill Belichick pode aparecer no último quarto. Mas, tomando sufoco, com um ataque forte do outro lado, e a defesa no papel não é a defesa do ano passado, esse time é fraco. Esse time não é time de playoff. É overreaction semana 1? Não, porque a gente está falando o ano inteiro. Isso é só olhar para o plantel dos Patriots. Os Patriots têm um quarterback segundanista, que não é um gênio e que não é o principal culpado. Tem um coordenador ofensivo que tem um jogo terrestre que é sólido acima da média, mas não é um jogo terrestre de elite, uma linha ofensiva problemática e uma defesa que não é a mesma defesa do ano passado. Então hoje, New England não é um time de playoff. Essa vitória de Miami foi bastante merecida.
Baker Mayfield é mais um perdedor. E não é resultadismo. Ele perdeu o jogo. Que ele não perdeu o jogo e não jogou bem no primeiro tempo. E assim, você olha e fala, pô, Jacoby Brissett ganhou esse jogo? Não, o jogo terrestre de Cleveland ganhou esse jogo. Mas o contraste fica feio, né? Porque o Baker meteu o louco essa semana, falou palavrão de novo, meio que garantiu, não garantiu de fato, mas meio que garantiu que ia ganhar, que ia jogar bem, papapá, e fez um primeiro tempo porco. Não jogou bem contra o Cleveland Browns, que tem um bom elenco, né? Tem um bom elenco, o Jacoby Brissett controlou aí a situação, foi um bom gestor, o jogo terrestre fluiu muito bem, Carolina meio que flopando. Agora, comissão técnica de Carolina, esse ano a batata vai assar, porque esse era um jogo, tudo bem, questão emocional e tal, mas a defesa de Carolina tem boas peças, esse time precisa ganhar jogos. O Matt Rhule tá de sacanagem, esse time precisa ganhar jogos. Tô meio indignado. Esse aqui... O Jerry Jones é mais um perdedor, né? O Dallas Cowboys, vou falar uma coisa meio intensa aqui. O Dallas Cowboys só vai ganhar o Super Bowl de novo, muito provavelmente. Pode ser que eu esteja errado, se eu estiver que se dane. Só vai ganhar o Super Bowl de novo quando o Jerry Jones deixar de ser o general manager do time. É inacreditável a atuação de domingo. Com todo respeito a Tampa Bay, mas Dallas mais perdeu porque Tampa Bay ganhou esse jogo. Olha a multidão de field goals que teve no primeiro tempo. Se não fosse o Micah Parsons também, a situação seria mais delicada. Aí o Terrence Smith machuca, o Dak Prescott acaba não estando bem protegido por boa parte do jogo, machuca também, está fora pelo menos 4 semanas, de acordo com o Jerry Jones. Philadelphia vence, com o A.J. Brown voando na primeira semana, daqui a pouquinho nos vencedores também. É um grande perdedor o Jerry Jones essa semana. É um grande perdedor. O ego dele de querer ser campeão com um time que ele monta, ele tem que colocar alguém ali, algum general manager, que seja imparcial emotivamente em relação aos seus jogadores. Tá? Esse elenco, essa linha ofensiva já foi a melhor da NFL. Já foi, assim, disparadamente a melhor da NFL. E olha o que restou hoje. Tenso. Por fim, último perdedor, e vai faltar um monte de perdedores aqui, tá? Tem um monte de perdedores. Aliás, desculpa, penúltimo perdedor é o Vance Joseph. Coordenador defensivo do Arizona Cardinals, está de brincadeira com o torcedor dos Cardinals. O que aconteceu domingo foi uma das maiores imprudências que eu vi por parte de uma comissão técnica na minha vida vendo futebol americano. Qualquer pessoa, se eu sair agora no trânsito de São Paulo e perguntar o que você não faz contra o Patrick Mahomes, todo mundo vai falar, melhor não mandar blitz, né? Porque ele é o melhor quarterback da NFL contra blitz. Não satisfeito, o Vance Joseph mandou mais de 20 contra o Mahomes. Não satisfeito, ele fez isso sem ter uma secundária de elite. Porque se ele tem uma secundária de elite, eu tô até um pouco mais ok com essa decisão. Não, ele fez isso com uma defesa que não é uma defesa top 5. Sabe qual foi o resultado? O Mahomes teve 4 touchdowns contra a blitz. Era óbvio, não precisa ser um gênio para perceber isso. Era óbvio que isso ia ser... Assim, no meio do jogo, eu fiquei olhando assim, não é possível. Eu virei pro Ari e falei assim, no quarto do hotel. Assim, cara, o Vance Joseph tá de sacanagem, não é possível que ele tá fazendo isso. Aí o Ari começou a dar risada, comendo cookie, assim, mordeu e deu risada, assim, quase engasgou e falou assim, cara, você tá muito indignado. Você, é lógico que eu tô muito indignado, porque isso é amadorismo que ele tá fazendo. Mas enfim, Vance Joseph. E por fim, o último perdedor é o Russell Wilson, né? Porque na volta para Seattle, né, um quarterback que jogou mais de 150 jogos como titular, é o maior quarterback da história da franquia, venceu o Super Bowl contra os Broncos, aliás, na temporada de 2013, Super Bowl 48, acabou saindo derrotado com aquela decisão esquisita do Nathaniel Hackett de ir para a quarta descida com um chute de 64 jardas do McManus. Mas sobre isso eu falei no vídeo para os membros, está aqui embaixo no link, você pode assistir. Aliás, para os membros tem um muitas graças, um obrigado por essa ausência. 9 minutos de vídeo, então vamos para os vencedores. Brian Daboll é um vencedor, o Saquon Barkley por tabela. O Saquon Barkley teve o primeiro jogo de 100 jardas em muito tempo e, enfim, foi muito bom ver ele com 9 jardas por carregado. Torço para que dê certo, porque foi o melhor running back que eu vi no college, analisando para o draft da NFL. Eu nunca vi um cara tão completo como ele. Eu torço para que ele dê certo. E o Brian Daboll foi muito ousado de ir para aquela conversão, né? Os Giants estavam perdendo por 13-0 no intervalo, conseguiram quase empatar o jogo no segundo, acabaram, em vez de empatar, indo para a conversão de 2 pontos. E por que o Brian Daboll é o vencedor? Porque se ele não tivesse conseguido a conversão, tudo bem, os Giants não brigam para o playoff nesse ano. Só que o custo-benefício era excelente dele ir para a conversão de 2 pontos. Deu certo, o New York Giants bateu fora de casa o Tennessee Titans. Então, o Brian Daboll na sua estreia é um grande vencedor. O segundo vencedor aqui, como um todo, são os técnicos calouro. O Nathaniel Hackett foi mal,
Mas o Mike McDaniel, nosso nerdola, foi muito bem, o Kevin O'Connor nos Vikings foi muito bem também. Enfim, técnicos calouros como um todo fizeram um bom trabalho nessa abertura aí de semana 1, né, com destaque para o Daboll e para o Mike McDaniel. Agora, um técnico muito experiente, está no cargo aí desde o meio da década de 2000, depois do Bill Cowher aposentar. Mike Tomlin é um vencedor e, em nota adicional, Minkah Fitzpatrick, que não jogou bem ano passado e foi um fator muito importante na vitória dos Steelers, e o Alex Highsmith. Depois da saída do Bud Dupree, o Alex Highsmith, ele era o homem em posição de anotar corrida. Ele tinha que ajudar o TJ Watt. E ele não foi bem ano passado, não bateu 40 pressões, por exemplo. Nesse jogo de domingo ele foi muito bem, conseguiu 3 sacks, então um mérito muito grande para esses dois. Mas para o Mike Tomlin como um todo, porque você está jogando fora de casa, num lugar que o seu time foi amassado ano passado pelo Cincinnati Bengals, o ataque dos Steelers foi bem? Não. O jogo terrestre não foi bem, o Trubisky foi ok, apareceu em alguns momentos, mas se fosse um ataque mais forte, talvez Cincinnati não tivesse chance como teve, o jogo foi para prorrogação, Cincinnati poderia ter vencido esse jogo muito bem. De qualquer forma, o Mike Tomlin, eu acho que foi um fator assim, importante nesse jogo. Pouca gente lembra, né, porque faz tanto tempo que ele virou head coach, mas o Mike Tomlin é um técnico do lado defensivo da bola, e a defesa dos Steelers ganhou esse jogo. Agora, uma potencial perda, por que depois de uma vitória começa a gente não coloca os Steelers nos playoffs, ou brigando pelos playoffs? TJ Watt fora por algum tempo com lesão no peitoral. Vamos ver essa defesa sem ele, porque ano passado, metade dos sacks quase da defesa dos Steelers foram dele. O Alex Highsmith vai ter que jogar bem de novo contra os Patriots na semana que vem, idem o Fitzpatrick. Tua Tagovailoa é um vencedor, porque os Dolphins, e eu já falei sobre, eu não vou me estender aqui, os Dolphins venceram não apesar do Tua, mas por conta do Tua. Ele foi bem em passes para mais de 10 jardas e foi muito bem em terceiras descidas. O Tua fez o que se espera de um quarterback em seu terceiro ano. E eu colocava muitas fichas nele e falei, gente, calma, não chama o menino de bust ainda, vamos esperar um pouquinho, calma. Linha ofensiva foi um cocô em chamas ano passado, não tinha jogo terrestre, mas agora as coisas parecem que vão andar. Tua que nunca perdeu para o Bill Belichick. Ele e o John Elway, considerando a época de Cleveland, né, do Bill Belichick, são os melhores quarterbacks para começar uma carreira contra o Bill Belichick, por incrível que pareça. Parabéns, meu nerdola. Mike McDaniel nunca critiquei, pelo contrário. Instituto Kyle Shanahan East. Daqui a pouquinho, aliás, eu não vou colocar os 49ers nos perdedores, eu acho. Eu poderia colocar, mas eu já fiz vídeo sobre. Mas daqui a pouquinho um vencedor. Pat Mahomes é um vencedor. Ah, perdeu o Tark Hill. Ah, meu Deus, e agora? Esse ataque continua bastante perigoso. Porque o Pat Mahomes é um quarterback que, neste momento, por que eu falei algumas vezes que o ataque dos Chiefs pode ser mais eficiente? Porque não tendo o joga pro alto do Tark Hill, a coisa pode ficar eficiente em termos de turnovers. Eu vou falar baixinho, bem baixinho e bem perto. O Matt Stafford virou um quarterback melhor depois que o Calvin Johnson aposentou. Eu não sei se isso vai acontecer agora com o Patrick Mahomes, mas pode ser que sim. Parece um absurdo, mas é o senso crítico que a gente tem que ter de olhar para o todo e não ficar se baseando em clichês e jargões e nomes tão somente. Analisar, olhar. O ataque dos Chiefs fluiu. Pacas. Mahomes distribuiu bem a bola, tomou riscos bastante conscientes, protegeu bem a bola e ano passado isso não aconteceu. Esse time dos Chiefs é o grande desafiante para o Buffalo Bills na AFC. Eu fiquei bastante impressionado, a gente esperava isso e foi o que aconteceu. Justin Jefferson, outro vencedor, né? Ele concorre para ser o melhor wide receiver da NFL nessa temporada. Ele ateou fogo na defesa do Green Bay Packers. Quay Walker, Eric Stokes, quem estava ali perto acabou sendo bastante batido, várias rotas cruzando o campo. É um maestro correndo rotas, muito bom em jardas após a recepção. Justin Jefferson é excelente. Parabéns ao Kevin O'Connor. Os Vikings rodando muitas formações condensadas, como o Sean McVay faz nos Rams. Expectativa boa para esse time dos Vikings, se ficar saudável, claro, né? Porque a defesa é um pouco envelhecida, como eu já falei, tem que ficar saudável essa unidade. Khalil Mack é um vencedor, porque... Qual que é a ideia dos Chargers? Porque assim, os Chargers trouxeram o Sebastian Joseph Day e o corpo de linebackers ainda é frágil. Assim, bom, então a defesa terrestre continua talvez um problema, sim. Mas com o Khalil Mack e com o J.C. Jackson, a ideia é a seguinte. O J.C. Jackson marcando muito bem e o Khalil Mack forçando passes ruins, pressionando o quarterback, conseguindo sacks, vai colocar o adversário em terceiras descidas longas com mais frequência. Então a porcentagem de conversão do adversário deve diminuir, coisa que foi uma várzea ano passado. Com terceira descida longa você não corre, você tem que passar a bola. Isso alivia a defesa terrestre dos Chargers. Por isso que essa contratação, essa troca pelo Khalil Mack foi tão importante. E ele já mostrou serviço na primeira semana, 3 sacks. Eu tenho um carinho enorme pelo Khalil Mack. Agora, pessoa física, não pessoa jurídica, não analista, mas pelo que aconteceu em Chicago, de ter visto os Bears campeões de divisão, pessoa física agora.
Então é muito bom ver ele estreando assim. Foi um vencedor por tabela o Justin Herbert, que, cara, o Justin Herbert pressionado é sacanagem de bom, hein? Oh, esse cara é bom pra cacete, velho. Como é bom ver... Cara, ele não tira o olho do fundo do campo, ele não sente... Que maluco bom, velho. Nossa, o Justin Herbert é bom demais. Vamos lá, penúltimo vencedor aqui. Pete Carroll. Eu não coloquei nem São Francisco nem Chicago porque eu fiz vídeo domingo, tá? Mas vocês sabem pra onde ficaria o vencedores perdedores de Bears e 49ers. Pete Carroll, porque o Pete Carroll, ele passou a semana inteira... E eu fui testemunha ocular que ele passou a semana inteira pilhando o Geno Smith. Você assistiu a entrevista coletiva do Pete Carroll? Teve uma hora que eu coloquei a mão no queixo assim e falei assim, não é possível, cara. Não falei isso, óbvio, né? Me deu uma vontade de bater boca com ele. Falei assim, você tá falando sério, Pete? Are you serious? Mas ele pilhou o Geno Smith, mas de uma maneira inteligente. Por quê? Ele pilhou o braço forte do Geno Smith e a tomada de decisão do Geno Smith. Ano passado, o Geno Smith teve 5 touchdowns e 1 interceptação. Isso realmente ele melhorou. O controle do ataque é um cara que já está há mais tempo nesse jogo, né, nesse sistema do Seahawks. O Drew Lock não teria vencido esse jogo. O Drew Lock com certeza absoluta teria tido pelo menos uma interceptação. E, novamente, eu digo porque eu vi. Porque em alguns momentos tinha uma janela para forçar um passe que o Drew Lock teria forçado. E ele teria sido interceptado uma vez, pelo menos. O Geno Smith várias vezes foi com um passe mais curto para manter o time no campo, para tirar o Russell Wilson de campo queimando o cronômetro. Ele fez o feijão com arroz. O Geno Smith foi perfeito? Não, não foi. No primeiro tempo, os Seahawks exploraram o meio do campo, porque os linebackers dos Broncos são o elo fraco dessa defesa. Só que aí os Broncos fizeram um ajuste. Trouxeram o Kareem Jackson mais perto da linha, por exemplo. Justin Simmons com um pouquinho mais perto também, porque o Geno Smith não estava passando em profundidade. Isso tirou os passes curtos para os tight ends, especialmente de Seattle. Aí a coisa começou a complicar, o Geno não jogou bem no segundo tempo. É por isso que eu falo, tem que analisar, tem que ver o que aconteceu. Se a gente ficar só no Geno Smith, melhor quarterback do mundo, calma, ele não jogou bem os 4 períodos. É que aí Seattle já tinha tido um primeiro tempo forte, a defesa foi bem no segundo tempo, Denver deu um bom tiro no pé e Seattle mereceu a vitória. Mas de qualquer forma, o Geno Smith fez o que se pediu dele. Não espalhar a farofa, não estragar tudo e controlar o ataque. Ele fez isso. E ele foi decisivo quando precisava, que seria nesses momentos passando para tight ends, explorando a fraqueza dos Broncos, que são os linebackers. Então, o Pete Carroll é um vencedor que pilhou o Geno Smith e deu bastante certo. E por fim, o último vencedor, o Buffalo Bills. Porque o Buffalo Bills chegou na quinta-feira, fora de casa, como favorito. É o grande elenco da NFL, é o grande favorito para o Super Bowl, é o meu favorito para o Super Bowl. Na minha concepção, os Bills devem chegar ao Super Bowl como campeões da AFC, isso já antes da temporada eu falei. Foram lá e entregaram tudo que a gente esperava. Talvez turnovers, né? Tem que consertar isso, mas semana 1 é normal ter mais turnovers, essa semana não teve muitos turnovers, inclusive. Tá bom? É isso, fizemos todos os track que podíamos, que semana 1 especial. Chegando agora no Brasil, foi muito bom. Para terminar o vídeo, queria agradecer a todos vocês que estiveram na audiência, na enorme audiência de Seahawks e Broncos. Foi um dos melhores momentos da minha vida, com certeza, e poder estar com vocês nesse momento foi muito especial, tá bom? Fizemos o que podíamos, um beijo carinhoso e a gente volta amanhã com mais. Para os membros, tem 2 vídeos, um agradecendo vocês, né, um vídeo que eu fiz só de agradecimento, e o outro falando sobre os Broncos. É hora do sinal amarelo? Talvez, não sei, sim, não. Assine o Curte Plus. Tchau.